coisas grandes e ocultas que não sabemos. Livro do profeta Irmiyahu, capítulo 33, verso 3. Invoca-me, diz Yahu Uli, e eu te responderei. Ele responde. Ele não é uma estátua, uma imagem, um ídolo, mas ele é real e verdadeiro, onisciente, onipresente, onipotente, imutável. E nós vamos falar um pouco agora também sobre um dos atributos do nosso Criador, Yahu Uli, que só a ele pertence. Autoexistência. Mas antes concluamos o texto sagrado. Invoca-me, te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você fosse o crente mais antigo da face da terra, Yahushua, aquele que crê em Yahushua, e até mesmo fizesse parte do livro dos recordes, como o crente mais antigo do mundo, todas as vezes que abrisse essa passagem das Escrituras Sagradas, coisas grandes e ocultas apareceriam, como também o processo da santificação. Quem é santo, santifique-se mais. Não há limite para este aprendizado. Agora, para que você tenha ideia da grandeza do Todo-Poderoso Shuadai, nosso Rei, nosso Salvador, para que você tenha ideia do quanto Ele é grande e capaz, vamos falar um pouco sobre a sua autoexistência. Isso mesmo. E quero também que a sua mente esteja bem à vontade para submeter-se ao alcance máximo do que estou lhe passando agora. Não podemos ultrapassar o limite da nossa mente. As coisas ocultas pertencem a Yahu por linhas reveladas a nós. Nós aprendemos pelo Espírito Santo, não é mesmo? Mas ao estudarmos um pouco sobre a autoexistência do Criador, inclusive de onde se infere essas expressões, descobertas arqueológicas de bilhões de anos, pois trata da eternidade que está dentro de nós. As Escrituras falam que o Altíssimo colocou a eternidade dentro de nós. Mas ao falarmos um pouco sobre a autoexistência do nosso Criador, ele é o Aleph e o Tav, concorda? Primeira e última letra do alfabeto hebraico. Aqueles que preferem o grego, o alfa e o ômega. Um ser que criou-se a si mesmo, auto se fez, auto existiu. Nunca existiu ou existirá alguém ou algo antes ou depois dele. Ele não está em constante conflito e guerra contra Satanás. Ele já aniquilou de vez, conforme nos fala em 22:14, e o inimigo só aguarda agora os seus instantes para ser lançado no lago de fogo, onde haverá um tormento eterno, ao contrário do que muitos ensinam. Então o nosso Criador, Yahu, por mim, ele é autoexistente. A sua mente não vai conseguir chegar lá para entender isso, nem a minha também. Pelo Espírito Santo a gente aprende as coisas reveladas. As ocultas ficam guardadas para ele nos revelar no momento oportuno, quando julgar necessário, quando lhe convier. Mas a autoexistência me leva a pensar nos efeitos promissores que podemos ter aqui nessa vida. Porque as pessoas têm uma ideia de um Criador assim,
barba, né? Branca, preocupado, muitas tarefas para serem desenvolvidas. Quando não falam, pelo menos seu comportamento de vida, seu semblante expressa essa realidade. Mas nós estamos lidando com o Criador do mundo, estamos nos relacionando com aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, através do nosso Salvador amado, Yahushua, e o seu Espírito Santo nos revela a sua grandeza, formando aí essa triunidade maravilhosa, que inclusive podemos comparar com nós mesmos, né? O português parece um pouco complicado, mas corretíssimo. Compararmos com nós mesmos, somos corpo, alma e espírito, mas uma só pessoa, feitos à imagem e semelhança de Yahu, Urrim, conforme Bereshit 1:26. Mas este ser maravilhoso, que nunca nos cansaremos de adorar, aqui e na eternidade, e de aprender também. Eu costumo brincar com aqueles que se julgam muito sabichões, dizendo o seguinte: na eternidade, daqui a 600 trilhões de anos, você estará no pré-primário. Pré-primário. Não está aqui dando margem a nenhuma teoria evolucionista, não, porque inclusive nunca deixou de ser teoria, nem reconhecido pela própria ciência, mas avolumando a ideia para que entendamos a grandeza do nosso Criador e Yahu. Às vezes fazemos essas analogias, essas comparações. Mas é muito importante, então, estudarmos. Eu não vejo quase alguém ensinar sobre a autoexistência do Criador. Você já viu alguma pregação sobre isso? Não estou querendo aqui avocar nenhuma atenção especial, porque eu sou um cara reciclado, né, do lixo dessa vida, 48 anos de preparo, e então eu não tenho do que me orgulhar. E não seria insano também de assumir a atitude. Mas pouquíssimas pessoas mostram, dentre os atributos do nosso Criador, a sua autoexistência. Sabe lá o que é isso? Você está diante de um ser que não tem concorrentes, não tem batalha que não possa vencer. Obviamente por intermédio do seu Filho, sim, o nosso Salvador amado. Porque sem o sangue de Yahushua, jamais poderíamos chegar à presença do Pai. Onde só o sumo sacerdote, sumo intermediário, uma vez por ano tinha acesso. Lá em Levítico 10:19, hoje, o véu do santuário rompeu-se de onde? De cima para baixo, não de baixo para cima. Abrindo as portas para que possamos falar diretamente com o Criador do mundo. E quantos vivem aí carregando aquele fardo pesado de problemas e dificuldades, porque falta conhecimento. Não quero criticá-lo, mas se você vive essa situação, joga esse fardo fora. Assuma o jugo de Yahushua, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Glórias ao Rei. Aminal. Breve falaremos mais.